Capítulo 6. No capítulo anterior, o jovem Calidan avança mais uma vez no torneio, porém a batalha o deixa gravemente ferido. Após 2 dias de sofrimento e incertezas, uma cura misteriosa o coloca de pé para o seu próximo desafio. Mas a chegada inesperada de uma ameaça externa a Creta mobiliza todo o reino. Pendurei-me aos troncos da paliçada de defesa e escalei até o alto da amurada. Ao olhar para o horizonte, pude ver uma frota gigantesca se aproximando. Ainda distante e embaçada pelo calor do sol, as armas e armaduras brilhavam com força abaixo do mesmo. Eram muitos homens, talvez 2.000 ou 3.000 lá fora. Quanto a nós, tínhamos pouco mais de 400 homens em Creta, somando a infantaria de Rox com a guarda pessoal de Perindon, mais os camponeses, moradores e trabalhadores locais, que se juntaram às defesas da cidade. Olhei para trás e rapidamente as catapultas estavam sendo alinhadas e armadas por nossa defesa. Rox esporeou seu cavalo até que se tornou pequeno em nossa visão devido à distância, e notamos que um cavaleiro daquela linha de frente no horizonte ordenou que seus homens parassem e trotou sozinho seu cavalo até Rox. Pareciam conversar por algum tempo e então cada um virou-se para o lado de sua tropa e cavalgaram de volta. Rox chegou até nós, sorridente, e logo confortou a todos. Senhores, podem retornar às suas casas e seus afazeres. É Ravenant. Eles estão de volta. E então todos ali presentes, ainda prontos para combater, soltaram um grito de comemoração e alegria, batendo as armas contra os escudos. Uns olhavam para os outros, dançavam e se abraçavam. Seu comandante guerreiro, um dos maiores guerreiros, se não o maior de Ronvingard, estava de volta após 5 anos de expedição investidos contra as forças de Ertar, o tirano de Crídia. Aguardamos sua chegada ali junto ao portão principal. A tropa de Ravenant, junto aos homens do rei Jofret de Armet, logo foram adentrando as muralhas, e eu assistia do alto da paliçada. Vi Ravenant se aproximar e abraçar Rox. Em seguida, cumprimentou os líderes de guarnições. Ambos seus homens de confiança que ficaram para a proteção de Creta e do rei após sua partida. Não se podia dizer que fora um trabalho difícil. Afinal, pouco havia acontecido no reino nos últimos anos que exigisse a mobilização de homens armados. Nada além de ladrões de porcos ou brigas de bêbados nas tavernas. Logo ao lado de Ravenant, assim que desceu da carruagem de viagem, estava sua esposa, a bela Heilian, acompanhada de uma figura que não conseguia identificar. Alguém que vestia uma longa túnica marrom com o símbolo da grande árvore azul de Lianon e cobria a cabeça usando o sombrio gorro de sua túnica, o que me fez crer que se tratava de algum sacerdote do templo do deus dos ventos, o qual era cultuado por quase toda a população de Creta. Assim também adentraram aos portões o rei Jofret e seu filho Hailfret, escoltados por sua guarda pessoal e 2 dos campeões de Armet. Fiquei do alto da paliçada olhando enquanto as 2 tropas se juntavam e se dispersavam dentro do reino. Rox, acompanhado de Ravenant, e os outros seguiram rumo ao castelo para encontrar Perindon, e eu novamente voltava as atenções para minha luta à tarde, com isso retornando à realidade. A preocupação ali já estava roendo minhas entranhas novamente. Pensei em procurar Ravenant, reencontrar meu grande amigo, o nobre que acreditou no garoto maltrapilho, mas eu não conseguia pensar em mais nada senão no confronto contra o Benodiano. Logo veio a tarde, e com ela a multidão começava a se amontoar nos bancos e nos arredores da arena. Crianças, e alguns outros, subiam nas árvores próximas, em busca de uma melhor visão da grande festa de sangue que estava para começar. Eu observava tudo a cerca de 200 passos de distância, enquanto conferia as presilhas do meu colete de couro e a lâmina da espada pela última vez. Então, embainhei-a e segui rumo à arena. À medida que me aproximava, o povo gritava meu nome como se eu já fizesse parte de suas vidas, e eu não sabia até que ponto isso me era bem-vindo. Afinal, foi tudo rápido demais para um garoto. No instante em que cheguei ao portão da arena, cruzei o mesmo caminho de meu oponente, Gulak.
O bárbaro olhou-me como um urso olha para um coelho e ao encará-lo nos olhos me senti o próprio. O coelho. Costumo olhar-me em um lago, espelho ou até mesmo na lâmina de um machado e vejo que sou uma pessoa grande, mas naquele dia, ao olhar para Gulak, me senti um frango indo desafiar um cão de guerra. Boa sorte, garoto. Caminhemos até o centro desta merda e veremos quem irá enterrar o outro nessa lama. Cumprimentou-me o abrutalhado homem dando um tapa em meu braço e entrando na arena. O povo gritou em euforia. Entrei logo em seguida caminhando para a minha posição. Perindon se encontrava sentado em sua espécie de trono, uma cadeira improvisada e devidamente forrada com seda e linho, no alto de uma plataforma de madeira, e ao seu lado encontravam-se seus convidados de honra, Ravenant, Heilian, Reglaf, e a figura estranha vestindo sua túnica sacerdotal com o rosto aparentemente fino, oculto pelas sombras do capuz em meio a Ravenant e sua esposa. E ao lado direito de Perindon se encontrava Jofret o Velho, senhor de Armet. Todos ansiosos aguardavam o início do combate. Eu procurava Lila com um olhar rápido em direção às pessoas mais próximas à beirada da arena, mas não a encontrei. O frio na barriga começava a se transformar e dar lugar a uma espécie de medo que te impulsiona a matar. Hoje o chamo de o bom medo. Gulak caminhava a passos lentos de um lado para o outro com seu grande machado apoiado sobre um dos ombros. Ele me fintava com os olhos, me medindo e calculando suas ações. Então desembainhei minha espada. Girávamos em torno da arena aguardando a ordem de Perindon para iniciarmos o combate. Assim o mesmo levantou-se de seu meio-trono e me posicionei com a lâmina à frente dos olhos. Shadik gritava junto a seus homens logo atrás de mim, gritava para seu campeão arrancar minha cabeça. Pulava e babava sobre a barba espessa enquanto esmurrava a madeira que cercava a arena. Então notei uma movimentação estranha junto ao portão da arena, algo que tirou minha atenção. Os guardas impotentes por se tratar de um príncipe e um comandante guerreiro não tiveram como conter a entrada repentina de Hyofret, capitão da guarda de Armet, ao interior da arena. Ninguém entendeu muito o acontecido até que Hyofret caminhou em direção à plataforma de Perindon, enquanto me encarava com olhos raivosos. Olhei para Gulak, que também gesticulava surpreendido. Rei Perindon, Shadik, Lord Ravenant e senhores nobres presentes hoje aqui nessa arena. Logo o silêncio se fez supremo em uma arena cheia e todos ficaram paralisados, com as atenções voltadas para Hyofret, que continuou. Sou o príncipe de Armet, e como um nobre de linhagem e posto, faço a exigência de valer meus direitos de tomar para mim o combate contra seu campeão, pois há tempos fora posto à prova os valores de meus guerreiros e de meu comando perante a eles. O Senhor mandou homens para as terras de meu pai, julgando assim que meus guerreiros fossem incapazes de retomar nossos fortes e recuperarmos nossas próprias fronteiras. Então, em minha honra e pela honra de cada guerreiro que siga meus comandos e sirvam a meu pai, o rei de Armet, quero que faça valer a regra de que um nobre de posto e linhagem possa tomar o lugar de um sem nome ou casta em um torneio. Então seu pai, o velho rei Jofret, sentado à direita de Perindon, levantou-se furioso e esbravejou contra sua atitude. Garoto idiota, componha-se, Halfred. Como ousa ser tão estúpido e ingrato a Perindon? Perdemos nosso castelo. Mas graças a Perindon que enviaste Ravenant e a maior parte de sua tropa para se juntar ao que restou de nossos homens, hoje temos os fortes de fronteira de volta, e graças a isso poderemos nos fortalecer e retomar nosso castelo das mãos de Ertar muito em breve. Como pode insultar o povo que nos estendeu a mão? Veja o que está fazendo. Não nos envergonhe mais. Porém cego e irredutível, Helfred fora além. Não seja tolo, pai. Somos armetianos e devemos mostrar que não somos cães chutados em busca dos favores ou da compaixão de alguém. Eu exijo que sejam cumpridos os meus direitos. Assim gritou Helfred as últimas palavras em direção a Perindon, fazendo com que Ravenant sacasse a espada prontamente,
Porém, Perindon estendera uma das mãos contendo o comandante de seus guerreiros, e respondeu: Se essa é sua vontade, meu amigo, que assim seja. Então Gulak, furioso, esbravejou rugindo, e arremessou seu machado em protesto contra os tapumes de madeira aos pés do improvisado trono de Perindon, e o rei, constrangido pela atitude de Haelfret e pela imposição da regra nobre, ameaçou a dizer algo para se justificar ao bárbaro, mas apenas baixou a cabeça com um ar de lamentação sobre o semblante envergonhado. E o que era para ser a imposição de Haelfret perante a honra dos soldados de Armet, acabara por tomar rumo contrário às suas ideias, e sua atitude só fizera por desmerecer seus guerreiros, seu nome, seu próprio pai e seu reino, Armet. Haelfret sorriu da impotência de Gulak diante da cega regra e fez um pequeno gesto irônico para o campeão de Shattuck se retirar da arena, apontando de costas para ele em direção ao portão de saída, sugerindo sua retirada. Gulak, ao passar por mim, não se conteve e correu em minha direção, me apanhando de surpresa. Então, com as duas mãos sobre meus ombros e com os olhos que mais pareciam que saltariam para o chão de tão arregalados, disse-me: Você vai acabar com ele. Por nós dois. Eu não sei como vai fazer e não me importa nem um pouco como será feito. A única coisa que quero é que ele não esteja de pé no fim dessa luta. E se você não fizer com que ele se engasgue com as próprias bolas, então eu farei você se engasgar com as suas, moleque! Gulak se retirou da arena e Haelfret desembainhou Halfindel, erguendo-a paralelamente à linha dos olhos com a ponta direcionada a mim. Ele estava vestido com sua pesada armadura brilhante de infantaria. Seu elmo era completamente fechado e mal dava para ver seus olhos pela fenda da viseira. Andava em círculos e eu circulava junto, atentamente. Halfindel sussurrava o som seco do metal arrastando sua ponta sobre a terra, riscando-a. Seu brilho esverdeado e único me hipnotizava. Então o príncipe de Armet gesticulou para um de seus homens próximo ao portão da arena, e esse lhe entregou um escudo. Rox observava tudo próximo às minhas costas por detrás do cercado, e assim falei baixo, porém de forma audível, para que ele me jogasse sua espada, e prontamente fui atendido. Desembainhou sua espada e lançou-a para mim. Agarrei-a no ar e me posicionei empunhando minha espada em uma das mãos e a espada longa de Rox sobre a outra. Eu precisava derrotá-lo. Tinha de qualquer forma fazê-lo engolir a afronta que fizera a meu rei e amigo Perindon, assim como o desdém a Gulak. E depois de lutar provando da frieza e do medo, agora eu experimentava o ódio e fiz daquela luta a minha guerra. Tomei a iniciativa, avancei em sua direção, saltei de um lado ao outro para confundi-lo e golpeei com força de cima para baixo. Sua reação foi erguer o escudo, e assim absorveu o golpe, e o som chapado do aço, chocando-se ao escudo, soou alto. Haelfret tentou estocar Halfindel por baixo, na direção de minhas pernas, mas aparei o golpe com a outra espada sem dificuldades. E assim percebi que o príncipe de Armet era um homem de metal, lento e ineficaz. Haelfret tentava estocar novamente, mas não possuía nenhuma noção do que fazia, e saltei vendo a lâmina passar por baixo de meus pés. Então, pisei sobre ela, derrubando a espada de sua mão. Fui com toda a força possível de ombro ao encontro de seu escudo, e o choque fora violento, arremessando Haelfret de costas, fazendo o mesmo rolar para trás. Ele se ergueu rápido, assustado e ofegante, e claramente despreparado para usar uma armadura tão pesada. Estava cansado. Chutei Halfindel na direção de seus pés e pude perceber sua hesitação em pegá-la novamente, mas sem muita escolha. Assim o fez e ataquei-o novamente com tudo. Nada parecia capaz de romper aquela armadura,
Então meu plano era esgotá-lo, levá-lo ao limite do cansaço. Eu o cortava consecutivamente, um golpe após o outro com as duas espadas, e assim prosseguia cada vez mais rápido. Haelfret mal conseguia manter-se de pé e eu não parava em nenhum momento. Batia forte, acertava com a lateral da lâmina em seu elmo, e quando Haelfret esboçou um único ataque, chutei sua perna de apoio e o vi tombar novamente. E isso pareceu tocar o orgulho de seu pai, que se ergueu de sua cadeira ao lado de Perindon esbravejando. Colocou a honra dos guardiões de Armet em jogo, Haelfret. Agora levante. Vamos, garoto idiota. Pediu pela batalha. Então vença. Como seu pai e seu rei, eu o ordeno. Foi como colocar fogo em palha seca. Haelfret levantou gritando, rugindo em ódio, e avançou como um louco em minha direção, largando o escudo ao chão e usando as duas mãos para empunhar a espada. A cada tentativa de me acertar, eu sentia o sibilar da lâmina uivando no ar, ao passar próxima à minha cabeça. E então, em um desses golpes furiosos, me antecipei a ele. Escorei seu braço no ar, aparando Halfindel. Com minha lâmina esquerda e com a lâmina direita bati forte, usando o pomo de ferro do cabo sobre a face de meu oponente. Empurrei-o contra as cercas da arena. Haelfret cambaleou mais uma vez, mas ao se segurar no cercado, conseguiu manter-se de pé e, em meio à sua respiração ofegante, disse-me: Vou enterrá-lo nessa arena, seu maldito. E vou me certificar de que seu rosto seja mantido de fora para que os corvos comam seus olhos. Mais uma vez ele veio para cima como um touro cego de fúria, brutal, mas desgovernado. Desviei com facilidade e sua lâmina cortou apenas o vento. Naquele ponto, eu já sabia. A vitória era minha. Em nenhum momento fui atingido. Na verdade, foram raras as vezes em que sua ofensiva representou ameaça real. Mesmo assim, algo me inquietava. Eu não conseguia visualizar o desfecho daquela luta. Ele apostara tudo: sua honra, o nome de sua legião, e agora via o controle escorrer por entre os dedos. E foi aí que me dei conta. A luta poderia não terminar com uma simples rendição. Havia no ar um perigo silencioso, como o presságio de um final amargo. Ataquei Haelfret e abri minhas defesas esperando um contra-ataque que veio como eu imaginava. Lento. Soquei novamente sua face usando o cabo da espada, e dessa vez vi seu elmo amassar contra seu rosto, e ele caiu. Empurrei seu elmo com a ponta da espada, tirando-o de sua cabeça. Seu rosto estava molhado de sangue, e o cabelo desgrenhado. Mal conseguia respirar e não encontrava forças para levantar devido todo o peso do metal sobre seu corpo. Coloquei a ponta da outra espada sobre seu pescoço e comecei a pressionar lentamente. Os olhos de Haelfret se arregalaram. Assim recolhi de volta a espada ao dizer: Você perdeu, príncipe. Porém mostrou honra em não desistir. Por isso seus homens devem se orgulhar. O capitão da guarda de Armet lutou até o fim. E se isso serve de alguma coisa, eu nasci em Armet. E sob tais palavras percebi um conforto no sorriso do velho rei Joffred, tendo preservado o nome e as glórias de seu reino. Joguei a espada de Rox novamente para ele e caminhei de volta até Haelfret, que se erguia lentamente. Estendi a mão para ajudá-lo e então ele empurrou minha mão. Ainda não acabou o verme? Onde achou que um cocheiro de estábulo acostumado a limpar bostas de cavalos poderia um dia sonhar em derrotar um capitão de Armet? Sorri para ele dando-lhe as costas, então quando o mesmo achou que eu estava me retirando, virei-me bruscamente acertando-lhe de cheio com um direto. Haelfret tombara completamente apagado. Empurrei Halfindel de sua mão com a ponta de meu pé e abaixei-me e a tomei do chão. No instante em que meus dedos envolveram o cabo de Halfindel, o mundo ao meu redor pareceu se dissolver. Sons distantes invadiram minha mente. Batalhas que eu jamais havia vivido. Aço contra aço, escudos se estilhaçando, lanças quebrando no impacto. Senti o cheiro da terra encharcada pela chuva, do mato amassado sob as botas e cascos de guerra. O gosto metálico do sangue parecia real em minha boca. Ouvi gritos, dor e glória,
Agonia e êxtase, derrota e conquista, entrelaçados num único clamor ancestral. Então algo ferveu em minhas veias, quente, pesado, quase insuportável. Meus joelhos vacilaram, quase caí, mas resisti. Era ela, Halfindel. Havia um chamado vindo daquela lâmina. Não com palavras, mas com força, uma presença viva, antiga. Meus olhos estavam presos ao brilho do aço, como se aquela espada me reconhecesse. E falava comigo. Sentia que eu podia ouvi-la.